Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês, a presença dos nossos irmãozinhos, né? Dos nossos amiguinhos. Já estão aqui já espertos para ouvir também, né? Agradeço também aqueles que depois vão assistir isso daí pelos canais, pelas mídias da rede social. Depois nós vamos estar divulgando. Então vamos nesse momento agradecer ao nosso mestre pela essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em prol do mesmo objetivo, da mesma busca, da mesma proposta. Agasalhando o nosso coração, o nosso espírito, de sentimentos que engrandeçam a nossa alma, que nos permita novas linhas de pensamento, de discernimento sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência, sobre as propostas que temos dentro de nós, que vão de encontro com o nosso coração. Que esse seja o nosso guia seguro, o nosso caminho, cujo destinatário é o Pai. Este Pai de imenso amor, de imensa luz, constantemente cria, permite a todos os espíritos pelo universo evoluir, amadurecer, crescer. Que assim seja para o hoje, para o amanhã e para o sempre. Graças a Deus. Eu ia tirar a musiquinha, mas me veio a intuição para deixar a musiquinha, sim, de fundo. Mas a gente fazer uma reflexãozinha. Hoje, né, é um atendimento para os animais. É algo que para muitas pessoas parece algo novo, diferente, porque a gente vem de um contexto que nós, seres humanos, nos achávamos até pouco tempo superiores do que aos nossos irmãos animais. Então, durante muito tempo, a gente tratava os nossos irmãos como se fosse um elemento à parte na sociedade e no mundo. E com o passar do tempo, na medida em que a gente vai se sensibilizando, porque isso é um processo, né? Nós, enquanto elementos espirituais no universo, a tendência é nós nos sensibilizarmos. Por mais que a gente ainda encontre certas brutalidades, certas animalidades no contexto social, mas a tendência natural do espírito é a sutilização, é a evolução. Quando a gente evolui, principalmente quando a gente começa a entender as propriedades dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, isso vai abrindo a nossa mente, isso vai permitindo que a gente faça reflexões que durante dados momentos da nossa vida a gente não se permitia. É como se nós vivíssemos no mundo alienado, levado de acordo com a maré, sendo arrastado por um contexto social. E de repente, no meio daquele turbilhão, no meio daquelas ondas hercúleas que nós nos sentimos afogados, aquela mão, né, submerge e nos puxa para dentro da proa do barco e nos ensina um caminho novo. E esse caminho nos mostra outra forma de enxergar a vida e começa a perceber que todos nós, em essência, somos iguais. E hoje, passados-se muitos anos, o homem está conseguindo entender que olhar para a natureza e olhar para tudo que nela existe enquanto ecossistema, ela tem a mesma importância para Deus como nós enquanto espíritos, porque também a natureza ela é permeada por espíritos. A gente aprende, quando os espíritos nos elevam, que o princípio espiritual ele é a fonte da onde há a manifestação da inteligência. Porém, a gente também aprende com a espiritualidade que essa fonte inteligível, que é uma centelha de luz, que propriamente dita não tem uma forma, porque ela é luz em essência, ela necessita de vestimentas apropriadas para reduzir a sua vibração, reduzir a sua frequência e se fazer presente numa dada realidade, num dado meio para interagir, aprender e evoluir. E isso seja tanto para nós, seres humanos, que nos achamos num patamar de evolução, e assim para todo o ecossistema que habita esse planeta. Todos os lugares por onde nós viemos passar na nossa vida, seja aqui na Terra ou em qualquer outra instância
planetária que existe nesse vasto universo, sempre a vida ela vai ter um progresso. Sempre a vida ela vai ter um caminho. Começando desde os primeiros primórdios principais da protoevolução, passando pelas cadeias mais evoluídas até chegar nessa estrutura hominídea, a qual nós aqui pertencemos, e a qual cada planeta vai também ter a sua forma e o seu processo de evolução. Como os espíritos ensinam que para cada meio, o espírito se manifesta apropriadamente para as circunstâncias a qual ele é ali inserido, certo? Então sempre vai haver esse progresso, esse processo, inerente sim dadas as circunstâncias planetárias. Aqueles seres ainda têm um padrão de evolução, muito à frente do padrão de evolução animal que nós temos aqui na Terra. Mas sempre o universo vai nos ensinar que é da permuta, que é da troca, que é da parceria, que há o progresso e a evolução. Eu vou levar vocês para um pensamento. Num dado momento na minha vida, eu fiz este questionamento para poder entender, né, a finalidade e a proposta da nossa convivência e da nossa parceria com os animais aqui na Terra. Porque Deus é tão perfeito em tudo aquilo que Ele faz, que Ele coloca tudo no lugar certo, no ambiente apropriado, para o progresso. Né? A gente hoje, quando a gente fala de carros modernos, a gente ainda utiliza o termo, né, cavalo, né? Porque a natureza constantemente ela está nos ensinando a progredir. Se a gente pegar nas culturas antigas, nas culturas milenares, o homem observava nos animais a força que ele precisava para vencer certas dificuldades, para expressar certos movimentos. Por isso que a gente vai ver muito as analogias culturais orientais terem sempre a expressão do animal como uma fonte de energia para inspirar nós que nos achamos tão inteligentes, presos nesse mundo de tecnologia, a resgatarmos a nossa própria essência. Porque, como os espíritos explicam, o instinto ele tem tanta importância quanto a inteligência. Porque por mais que nós tenhamos a inteligência que nos permita racionalizar, o instinto é nosso guia. Porque é o instinto que faz com que os animais evoluam dentro do seu habitat natural. É como a mesma coisa, como uma mãe, instintivamente, protege as suas proles, protege os seus filhos. Isso é instinto. Então o instinto ele tem de suma importância na nossa evolução. E aí, em um dado momento na minha vida, eu me fiz essa pergunta, tentando entender aonde se encaixaria os animais nesse processo. Tentando pela primeira vez me permitir a sair do meu orgulho, da minha prepotência, para enxergar um semelhante, e nivelar um semelhante. Nesse dado momento, amigos espirituais, sabiamente, né, disseram o seguinte: filho, tudo no universo ele tem um objetivo, ele tem uma proposta, ele tem uma pauta do processo do Criador. Tudo no universo, né, nós aqui, vocês aqui na matéria, têm a mania de olhar tudo pela forma material, pela forma daquilo que é transitório. O que difere de nós, que nós temos a eternidade. Nós nos permitimos aqui a olhar para o mundo de uma forma mais ampla, porque nós não estamos preocupados com 100 anos de vida, se assim podemos dizer. O tempo para nós não é contável como o tempo de vocês. Aqui as coisas são mais amplas. Por mais que a gente precise voltar na matéria, reencarnar e continuar os nossos processos. Tudo no universo, ele é criado. Tudo no universo, vocês têm que olhar como se ele fosse além do que nós observamos no sentido da matéria. Para Deus, para a fonte, tudo é energia. Se tudo é energia para Deus e para a fonte, ou seja, é algo que transcende a fisicalidade, é algo que transcende dimensionalidade. Lembra que eu falei no início que tudo é luz? Todos nós somos luz? Então, o que eles quiseram dizer com isso? Que para Deus, a partir do momento que é criado um sistema, que é criado um planeta, as energias que são ali armazenadas, assim podemos dizer, são as energias mais condizentes com a energia que aquele planeta, em sua constância, ele vibra. E é natural que essas energias permutem entre si, que são as energias as mais apropriadas para o meio, para a circunstância, para formar essa estrutura planetária chamada Terra. Então, quando a gente olha para o animal, como eles bem explicaram, a gente precisa tirar essa visão
da matéria. Eu não estou olhando para um cachorro. Eu não estou olhando para um gato. Eu não estou olhando para um peixe. Eu não estou olhando para um elefante. Ali eu estou olhando para uma forma a qual a energia precisa se manifestar. A qual a energia precisa, naquele momento, revestir-se de uma vestimenta apropriada para evoluir. E quando vocês tirarem esse conceito de limitação e transição e voltarem para dentro de vocês, vocês vão entender quem são os animais no meio da natureza. O que é a natureza? O que é a vida? Porque no fundo, todos nós somos uma centelha de luz. E os nossos queridos animais e a natureza não é diferente. Por isso que quando a gente às vezes abraça uma árvore, a gente sente a energia da árvore. A gente se sente conectado com algo que a gente não sabe nem explicar. Porque como os espíritos dada vez me falaram, em tudo há a manifestação do Criador. Em tudo há a manifestação de Deus. Então, eu estou olhando ali um cachorro que tem as suas características, que tem os seus processos. Eu olho para o gato que tem as suas características e os seus processos. Mas o universo não está olhando o gato, não está olhando o cachorro, como ele não está olhando o ser humano. O universo está fazendo uma leitura de que são energias que se manifestam, são energias que se congregam, que tem uma finalidade, uma proposta para aquilo que nós chamamos planeta, para aquilo que nós chamamos Gaia. Por isso que sempre os antigos tiveram sempre esse carinho de conceituar Gaia como uma mãe. E que todos nós somos produtos dessa mãe, originários desta mãe. Então, se em algum momento na nossa casa, nos nossos lares, veio determinadas espécies, não é que veio determinadas espécies. Veio a energia necessária, que condiz com a sua energia. E veio a energia necessária que espiritualmente se complementam. E que espiritualmente essas energias têm papel de suma importância e relevância uma para com as outras. Porque no final das contas, quando um animal se aproxima de nós e entende as nossas dores, não é porque o instinto que tem o papel de suma importância. É porque aquela energia lê a nossa energia. E porque essa energia que foi criada pelo Criador, que tem um papel de importância na vida, ela também tem um papel de importância para que haja um equilíbrio. Porque tudo no universo tende ao equilíbrio. Tudo no universo tende ao equilíbrio. Quando nós olhamos para o animal, quando o animal olha para nós estamos trocando a nossa essência, o nosso espírito. E as nossas mentes se abraçam, as nossas mentes se agasalham, porque a mente é poderosa. A mente é veículo de poder e de transição por todo o universo. Se a gente às vezes olha para determinadas ações ainda humanas de barbarie com os animais, se nós ainda não conseguimos entender que o animal é tão importante na nossa vida quanto nós, e que não nos cabe o direito dos maltratos, dos desvios culturais que nós temos, ou que não nos cabe o direito de colocarmos até mesmo seres dentro de um prato, mas isso não compete no momento do que nós estamos conversando e refletindo agora, a gente vai começar a olhar a vida de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Eu não vou olhar um cachorro, eu não vou olhar um pássaro, eu não vou olhar uma árvore, e nem eu vou olhar para o meu semelhante, porque eu não estou limitando o meu semelhante a um tempo de transitoriedade. Eu estou olhando o ser naquela essência que ele é. Certa feita me perguntaram por que às vezes irmãos de outros planetas gastariam tempo imensurável para estar aqui conosco. Eu já dei a resposta para vocês. Porque é a forma como eles nos enxergam. É a forma como eles nos observam. Eles entendem que nós somos tão importantes no nosso papel que nós temos a desempenhar, como eles também têm a importância deles. Porque no final, tudo é energia. Tudo é luz. E esse serzinho que está aqui pertinho de vocês, tem a luz dele. Tem a vibração dele. Também tem a sua importância para o planeta, porque está todo mundo conectado no planeta. Está todo mundo ligado ao planeta. É aquilo que eles falam e que vai de acordo com o que a espiritualidade fala. Todos nós somos uma irmandade. Todos nós somos uma irmandade. Todos nós somos pequenos fios conectados um ao outro. Por isso que quando a gente vê maldade,
Quando a gente vê ódio, isso nos machuca, nos toca. Porque o movimento do outro exerce uma ação sobre mim. E a minha ação exerce uma ação sobre o outro, porque todos nós estamos conectados. E aí, finalizando, a espiritualidade falou. Então, destitua o pensamento ao olhar para um elemento na vida como se ele fosse apenas uma figura representativa nesse contexto social. Comece a olhar para aquilo, que aquilo é uma expressão de uma energia, que é um espírito que está no seu processo e na sua evolução. Mas que aquele espírito vibra naquele momento, na cadeia evolutiva que ele permite, no eixo evolutivo da espécie que aquela energia precisa se manifestar. Porque do mesmo jeito que nós, aqui na Terra, aprendemos e evoluímos com o que nós até pouco tempo atrás chamávamos de anjos, de guias espirituais, o universo nos dá uma grande oportunidade de, assim como irmãos de outras raças, de outros planetas, vêm aqui para nos ensinar e caminharmos juntos, nós temos um grande papel de redundância na vida da natureza em geral. Da natureza em geral. Porque até mesmo uma fera, por mais irracível dentro do seu processo de evolução da sua espécie, nenhum ser vivo nesse planeta, no universo, não é suscetível ou intocável à lei do amor. No dia que nós, aqui na Terra, nos destituímos de bandeiras, de sistemas, respeitando cada um a sua forma de ser, a sua estrutura de pensamento, os caminhos que cada um escolhe para o seu processo, para a sua evolução, a gente vai começar a praticar realmente o verdadeiro amor. E esses seres, essas energias manifestadas na natureza, nos faz resgatar aquilo que a inteligência no seu processo, em algum momento, nos fez esquecer, que é a simplicidade. E é a simplicidade, são as propostas as mais simples que a gente faz para a nossa vida, porque ela é neutra, ela é interior, que nos conecta ao Criador. No dia que a gente começar a olhar cada um para o outro, como se cada um não fosse a Creuza, se não fosse a Elaine, não fosse o Ricardo, não fosse o Alex, mas se olhar para aquele, é uma luz, é a manifestação do Pai. Olhar para a natureza e entender que tudo é uma manifestação do Pai, não tem essa diferença. Humano, animal, natureza. Tudo no fundo, a gente vai chegar na essência. Então entendam que aquela expressão que está no celular agora neste momento é exatamente a energia mais condizente que o Criador, que a fonte, que o Pai, entende de que você precisa na sua casa. E que acima de tudo, que o seu espírito precisa. Porque quando a gente está em momentos da nossa vida difíceis, de grandes turbulências, é na natureza que a gente acalma a nossa alma. É na natureza que a gente sensibiliza. É no abraço de um animal, no carinho de um animal, que a gente recarrega as nossas energias. Mas só tomem cuidado também com a energia que vocês estão passando para eles. Porque eles são tão puros na sua forma de se expressar, são tão ímpares na sua expressão de energia, que às vezes a gente inconscientemente a gente está envenenando eles, ainda com as nossas formas de querer brigar com a vida, a forma de querer bater de frente com a vida. Finalizando, o que a vida tem me mostrado, embora eu não sou melhor do que ninguém, mas eu acho que as experiências nossas são bagagens para a experiência do próximo. O que a vida me ensinou nessa caminhada terrestre, e quando a gente para de bater de frente e a gente aceita, as coisas são mais fáceis. Então é o convite que eu faço para vocês. Aceita. Aceita a vida como ela é. Aceita a dor de barriga.
aceita a dor, aceita as dificuldades, aceita a intolerância do vizinho, aceita a insensatez do ser humano, aceita a ingratidão, aceita. Só aceita. É só isso. Só aceita. O resto é reflexo do que a gente aceita. É essa a reflexão que eu queria deixar para vocês nessa manhã de hoje, que foi um grande momento da minha vida que um diálogo com a espiritualidade, eu quis entender, né? E não vou dizer para vocês com prepotência de que eu consigo 100% de entendimento pleno. Eu só deixo meu coração sentir. Porque se eu for racionalizar, eu vou questionar. Então, aceita. Aceita o que está na sua vida. Aceita o que a vida coloca no seu caminho. E aí você vai aceitar o outro. Você vai aceitar a vida e você vai aceitar a natureza. Porque eles aceitam vocês como vocês são. Você pode brigar, botar de castigo, dar um tapinha na bunda, mas no outro dia é o mesmo olhar. O que eles estão ensinando pra gente? Aceita. Só aceita. Quem ama, aceita. Então vamos fechar os nossos olhos agora nesse momento. E vamos, a partir de hoje, olhar a vida de uma forma diferente. Vamos ser menos rabugentos, menos resmungões, menos reclamões. Aceita. Aceita o meio, aceita as circunstâncias. Apenas aceita. Porque não é o homem, não é a matéria que vai dizer para você o que você tem que fazer. É o coração. E o coração está gritando há mais de 2025 anos para a gente aceitar. Só aceita. Pai nosso que estás nos céus, graças a Deus. Agora a gente vai lá se preparar, né?